Bom dia a todos os ouvintes. E esse é o problema, né? Já vamos começar falando assim. O tal da dorzinha, né? A gente sempre fala que... Eu lá na clínica, né? Eu sempre falo que dor não é normal. Se tá sentindo dor, é que o corpo tá reagindo, falando pra você, tô precisando de ajuda aqui. Principalmente a nossa coluna, né? Exatamente. E ele pede socorro. E o primeiro sinal que dá é essa dorzinha. E daí a gente vai lá, toma aquele relaxante muscular, aquele analgésico, some. Daí a gente fala, pronto, sarei. E esquece também, né? Esquece, exatamente. Que não deveria, né? Não, porque é um sinal de alerta, né? A dor em si, ela já é um aviso de que não tem algo certo ali. Tem alguma coisa errada e que nós precisamos identificar, porque quando identificado o mais rápido possível, uma que daí tem tratamento eficaz, né? E às vezes não é um tratamento muito longo, né? Às vezes é um tratamento mais curto, um tratamento mais rápido e que vai aliviar e não deixa chegar no seu nível máximo de dor, né? Porque, até falando sobre a dor é individual. Às vezes a dor que você está sentindo, para mim, não é tanto. Por isso que nós não podemos desacreditar. Quando o paciente chega lá e fala, eu tô com muita dor que eu não tô conseguindo dormir. A gente tem que acreditar que aquela dor é a pior dor que o paciente já está sentindo. Porque nós não tem como mensurar a dor dos pacientes, né? Eu imagino. Você pode participar junto com a gente aqui no nosso café da manhã, desse bate-papo, da nossa entrevista com a Ana Beatriz Araújo, lá Dr. Hérnia, pelo nosso WhatsApp, 999409494. Se você preferir, pode mandar também a mensagem através do nosso Facebook. Além de curtir e compartilhar, você também pode participar mandando a sua pergunta. Ana, o seguinte, hein? Hérnia de disco. Só em jovens, só em adultos, só em idosos, pode gerar dor nos braços, nas pernas, como que é, hein? Hérnia de disco, Vamos hein? começar, então. Olha, a hérnia de disco, ela não escolhe a idade, não escolhe homem, mulher, ela tá ali dependendo da genética do paciente, do estilo de vida e alguns acidentes, né? Se o paciente, por exemplo, sofreu uma queda e o impacto foi muito forte, né? Pode gerar uma hérnia de disco, né? E ela pode, sim, causar alguns sintomas. Os sintomas mais comuns ultimamente, às vezes as pessoas até confundem isso. Ana, eu tava com uma dor aqui nas costas. Aí agora a dor desceu pra perna. E a dor tá na perna. Então, às vezes, o paciente até fala assim, mas você não vai mexer na minha perna? Fala, não, a perna é só consequência da dor. Mas o problema está na coluna. Então, alguns dos principais sintomas para quem tem hérnia de disco é dor na perna, aquela dor que parece que desce na perna, vai até lá no pé. Tem a dor na perna, dormência, formigamento. Não só na perna, tá, gente? Quem tem hérnia na parte de cima do pescoço, a dor ela pode ir pro braço, né? Aí perde força, não consegue até nem... tem umas pacientes que falam assim, Fia, eu vou fazer café de manhã e eu não tô conseguindo segurar a caneca. Nossa. Então, a hérnia de disco, ela pode causar também dor no braço, fraqueza. Mas aí já tá avançado. Não, às vezes não. Porque lembra que eu falei pra você? Que é a questão do sintoma? Pra nós, não interessa o tamanho da hérnia de disco. Pra nós, o tamanho não fala se é pior ou se é melhor do que nada. O que interessa pra nós é o que o paciente está sentindo. Entendi. Então, se ele está tendo vários sintomas e tá atrapalhando a qualidade de vida dele, é o que interessa. Às vezes é uma hérnia pequena que a gente olha assim e fala, nossa, fácil de tratar. Mas para ele é a maior dor que ele já sentiu na vida. E para nós é isso que importa. Exatamente. É essa dor que a gente quer tratar. Exatamente. Essas dores de cabeça pode estar relacionada à saúde também, à coluna da pessoa? Sim. Paciente que tem hérnia de disco no pescoço, né, na parte cervical,
normalmente sente muita dor de cabeça, tem crises, aí confunde também com a enxaqueca. Ah, tô com crise de enxaqueca. Aí é aquela dor de cabeça que desce pro ombro, que não consegue mexer o pescoço. Chega até, às vezes, dar um pouco de tontura, né? De tanta dor que o paciente sente. Por quê? Todos os músculos do pescoço, que vai pro ombro, eles estão interligados. Nosso corpo ele está todo interligado. Então, ele pode gerar essa dor de cabeça também. Porque, exemplo, quando a gente sente dor, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Quando você tomar remédio... Encolhe. Encolhe, verdade. Quando você sente dor, você verdade. encolhe, morde a boca. Sim. A partir do momento que você faz isso, você tensiona todo o seu corpo. Não tem como eu tensionar só uma parte quando eu sinto dor, Sim. né? Então, a primeira coisa é, tensionei tudo. Gera dor de cabeça, aquela dor, assim, no ombro, que quando a gente fica muito estressado, que dói tudo aqui, é basicamente isso. Aí você vai falar assim, Ana, tudo isso por causa de uma hérnia de disco? Tudo isso por causa de uma hérnia de disco. E tem cirurgia hérnia de disco? Boa pergunta. A cirurgia, ela é indicada para quem tem hérnia de disco, mas não é por conta do tamanho, e sim dos sintomas do paciente. Mas 95% dos casos de hérnia de disco não são cirúrgicos. Tá? É basicamente tratamento conservador, que é tratamento com fisioterapia. A cirurgia, ela é indicada para alguns casos mais graves, e daí nós encaminhamos ao neurocirurgião para uma avaliação, para ver se é necessário a cirurgia. Senão, o neuro, ele transfere para nós para iniciar um tratamento conservador. Ana, quais são os sintomas? Dormência ou formigamento na região íntima. Então, o paciente sente aquela, por exemplo, na hora de urinar, por exemplo, não consegue relaxar ou não consegue urinar tudo, parece que a bexiga fica presa, parece que ficou um líquido lá dentro, ainda que daqui a pouco, 5 minutos, tem que ir lá de novo. Ou na hora, por exemplo, de defecar, não consegue segurar, né? Às vezes pode até fazer na roupa, né? Porque perde a sensibilidade ali da região. Ou então não consegue fazer. Não, é diferente da constipação, né? São coisas diferentes. Mas, muitas vezes, os pacientes não conseguem sentir isso. Às vezes, rela na bexiga ali, vai tomar banho, vai fazer a higiene. Rela na parte íntima e pensa assim, nossa, mas parece que parece que tá formigando. Esses são os sintomas mais graves, que deve ser olhado com um pouco mais de delicadeza, e não só com os nossos cuidados, mas cuidados também de um neurocirurgião também. E essa pergunta de uma ouvinte aqui da TRFM, ela não quer se identificar, diz que é do Jardim Cidade Alta. Ela falou que sente dormência e formigamento, só que é nas mãos e nos pés. A dormência e o formigamento pode estar relacionada à hérnia de disco, por quê? Que nem eu falei pra você. Qual que é o primeiro sinal do nosso corpo quando ele fala que o nervo tá lá apertadinho? Dor. Então, ele gera a dor. Aí, o paciente ele tem que puxar na memória. Desde quando que eu sinto dor na coluna? Faz quantos anos? Porque a dor na coluna, ela vem do dia pra noite, mas ela não se agrava do dia pra noite. Então, o paciente fala assim, não, mas faz... Ah, não, Ana, faz 10 anos que eu sinto dor, mas é uma dorzinha. Dorzinha, mas é dor, né? Você não pode menosprezar a sua dor, né? Então, aí ela pensa o seguinte, faz 10 anos, mas a dor sumiu. Mas depois que a dor sumiu, começou o formigamento na minha mão. Por quê? Eu tô aqui conversando com você, a gente tá numa entrevista, você tá olhando aqui pra mim pra gente conversar. A partir do momento que você parar de olhar pra mim e eu ficar falando aqui pelos ventos sozinha, eu vou querer chamar a tua atenção de algum jeito, não vou? Claro. Vou falar mais alto, ou vou te cutucar. Isso. A dormência e o formigamento é um segundo sinal que a tua coluna dá pra você de que, eu tô sendo apertada aqui em cima, por exemplo, no pescoço, e eu quero ajuda. Então, a dormência e o formigamento é um sinal que a tua coluna está dando de que ela não está mais aguentando ser apertada e que ela precisa de socorro. Pode também ser vinculado a questões vasculares, né? Mas se a pessoa
tem uma dor no pescoço, dor na coluna, na lombar aqui embaixo, né? Que se agrava em alguns movimentos, por exemplo. Vamos colocar em questão as donas de casa. Não consigo passar um pano. Nossa, é o que eu mais escuto. Eu também não já ouvi, Não consigo passar um pano. Uhum. Então, é sinal de que o movimento que ela está fazendo uma compressão a mais nessa região que tem essa hérnia de disco e está gerando dor. Ah, Ana, mas quando eu movimento, eu não sinto. Mas a hora que eu paro, a dor começa. É aquela coisa, na hora você tá tão ocupado na função de limpar uma casa, fazer um serviço, que você não lembra da dor. Eu falo que quando a gente tá sem dor, é o horário que a gente mais tem que tomar cuidado com as posturas, com os cuidados, né? Porque a hora que tô passando o pano, sentir a dor, não, mas eu vou terminar aqui. Tá fazendo a compressão do mesmo jeito, está agravando do mesmo jeito. Então, o interessante é ir lá na clínica conosco, é fazer uma avaliação. Na avaliação, nós explicamos bem detalhado, porque cada paciente é individual. Nós temos que tratar a dor do paciente específica. Porque fala assim, aquela coisa de comadre. Uhum. Nossa, tô com uma dor no pescoço. Ai, menina, eu também. Não, ninguém sente a sua dor, só você. Então, nós tratamos os pacientes muito individual lá na clínica. Olha, o nosso tratamento, ele vai depender muito do paciente também. Então, não tem como falar tal paciente é mais rápido, tal paciente não, porque depende do grau de sintoma que ele tá. Como eu falei, o que leva em consideração o diagnóstico ali do problema da coluna, né? Que não é só a hérnia de disco também, né? Tem o famoso bico de papagaio, né? Nós temos os tratamentos de posturais também, escoliose. Depende muito dos sintomas que ele tá, esse paciente. E também do estilo de vida, da genética. Não tem como eu falar que, olha, eu consigo tratar você em um mês. E se esse um mês não realizar tudo? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo de um paciente meu, agricultor, a máquina pegou fogo lá e ele saiu correndo para poder socorrer ali, né? Exato. Caiu. E tava zerado, tava sem dor, tava um orgulho pra fisioterapeuta aqui. E, infelizmente, né, numa ação rápida ali, ele saiu correndo. Aí, graças a Deus que ele tá na metade ainda do tratamento dele, então nós temos aí a outra metade para tentar reverter a situação. Mas por um descuido, porque ele caiu um tombo muito feio, né, lá na roça, e acabou piorando. Então, não tem como a gente garantir um curto ou um longo, porque depende muito. O paciente ele vai chegar ali, ele vai ficar um certo período comigo, por dia, ali. E em casa? Ele vai ficar quanto tempo em casa? Exatamente. Eu tenho uma câmera para vigiar meus pacientes? tem como. Infelizmente não tenho. Queria, porque tem uns, olha, que eu vou falar a verdade. Mas depende muito. Eu falo que o paciente ele tem que fazer parte do tratamento. Se ele não fizer parte do tratamento, infelizmente, a gente não trabalha com milagre. Exatamente. A gente só deixa para Deus. Isso. É tratamento, né? Olha, tem a participação aqui da nossa ouvinte da Terra FM também, a Mariana. Mariana tá falando assim, doutora Ana, passando apenas para agradecer, olha só, passando para agradecer, pois fiz um tratamento na Dr. Hérnia e graças a Deus estou sem dores, conseguindo realizar minhas atividades diárias novamente. Mariana, Olha obrigado só. pela participação, viu aí, doutora? A gente fica muito feliz quando lê isso, quando escuta isso. Ontem eu fiz um retorno com uma paciente de Iretama. Ela já terminou o tratamento e depois do tratamento a gente sempre pede para o paciente voltar depois de um certo período para a gente ver como que o paciente está, como está sem o tratamento. Ela falou assim, Ana, eu até escrevi um depoimento lá no Facebook para vocês, legal. porque eu tô muito feliz. Isso é muito gratificante. Isso. Então, a gente fica feliz quando o paciente evolui, tá sem dor. Eu falo que até o emocional, assim, do paciente, o humor melhora muito. Nossa, isso é nítido, Imagino. porque dor irrita, gente. Dor estressante.
a gente dá patada até pro vento, né? Mas também a gente fica muito triste quando um caso não evolui. Então, a gente se coloca ali no lugar do paciente, a gente está ali com o paciente diariamente, né? Então, a gente também sente muita felicidade, mas também quando tem um caso que não evolui, a gente fica um pouquinho triste. Eu imagino. A Rosilene está participando aqui também. Ela disse que tem dificuldade de lavar o pé direito. Sou a Rose, do Jardim Santa Cruz. Tem muita dor na coluna. Rose, obrigado pela sua participação. Dificuldade para lavar o pé, hein? Muitos pacientes têm isso. Lavar o pé, colocar calçado, meia, tá? É um dos sinais da coluna também, tá? Porque, que nem eu falei pra você, o movimento. Sim. O movimento de lavar o pé, por exemplo, colocar uma meia, pinça a coluna lá atrás, né? Porque a hérnia de disco, nós não sentimos dor na hérnia. Vou dar até uma explicadinha do que é a hérnia de disco aqui. Nós não sentimos dor na hérnia. A hérnia de disco, ela escorre para trás. Atrás da coluna nós temos a nossa medula. E essa medula, ela tem raiz, que é os famosos nervo. O famoso os nervos. E aonde a gente sente dor? No nervo. Porque o nervo, e nós temos desde aqui de cima da cabeça até aqui no famoso cóccix, né? Ele leva todo tipo de informação. Então, ele é como se fosse um monte de fio de energia que leva informação até os dedos da mão, que a gente não mexe, até a pontinha dos dedos, até a pontinha dos dedos do pé. Então, eles levam... a gente tem nervo até lá embaixo. Por quê? A gente sente dor, calor, frio. Então, é eles que trazem essas informações para nós. Então, quando esse nervo, ele tá lá normalzinho e alguma coisa começa a apertar ele começa a espalhar dor. É a mesma coisa, se eu pego uma mangueira e dobra ela não vai parar de passar água? Sim. É mais ou menos isso. É o teu nervo ali que tá dobrado, tá quase não passando mais informação. Só que o nervo, ele é muito resistente. Então, ele suporta ali muita pressão. Só que chega uma hora que ele cansa, né? Não aguenta. Daí começa a impossibilitar. No caso da ouvinte Rose, né? Isso, Rose, do Jardim Santa Cruz. O nervo dela tá cansado. E daí ele começa a fazer o quê? Tirar a função desse pé. Às vezes é só o pé direito, né? Ou só o pé esquerdo. Ele começa a querer desligar a perna dela. Nossa. Aí, quando começa a querer desligar, é porque os sintomas já estão avançados. Que nem eu falei pra você, não é a hérnia que tá avançada. Sim. É os sintomas que está avançado. Daí, procurar ajuda o quanto antes para não evoluir o caso. Com certeza. Né? É a hora que teve um paciente uma vez que chegou com a gente lá arrastando a perna. Por quê? Realmente, a coluna dele estava querendo desligar a perna dele. Eita, é muito difícil. Ana, são vários ouvintes participando aqui. Eu agradeço, é claro, a todos pela audiência, pelo carinho. A Janaína Vieira desejando um bom dia. A Tiana Martins também participando. A Emília Costa também desejando uma boa sexta-feira. Maria Hort. Mas eu queria falar para você, assim, em relação ao protocolo e qual o endereço, pessoal, ir lá no Dr. Hérnia. Olha, os protocolos que nós trabalhamos lá para o tratamento é muito individualizado. Então, qual o primeiro caminho? Liga lá na clínica ou manda o WhatsApp e agenda uma avaliação. Porque cada indivíduo é tratado especificamente. Nós não fazemos... englobamos tudo. Não, vou indicar você então para... Não, a gente faz uma avaliação. Nós temos testes específicos. Então, se o paciente fala que ele tem dor em tal região, eu vou fazer um teste específico para aquela tal região para identificar, né, o problema dele. Porque quando a gente aplica esses testes, não é o paciente que fala com a gente, é o corpo dele que fala com a gente. Então, é muito individualizado. Qual o primeiro passo, então? Agenda uma avaliação com as nossas secretárias, tá? Nós atendemos desde as 7 da manhã até um horário mais estendido ali, até 8, 9 horas da noite. Então, nós conseguimos atender o público que trabalha até as 6 horas da tarde, Ótimo. tá? Atendemos aqui Campo Mourão e região, nós temos bastante pacientes de fora também. Então, na avaliação, nós explicamos qual será o tipo de protocolo indicado para esse paciente. Então, não tem como a gente falar o protocolo que eu vou indicar para você, por exemplo, que não pode ser o mesmo para os seus ouvintes, tá?
E sobre o nosso endereço, nós Isso. estamos na Avenida José Custódio de Oliveira, 852, aqui no centro. O nosso WhatsApp, posso passar? Pode, com certeza. O nosso WhatsApp é o 449-9885-4675. Vou pedir para você repetir. 99885-4675. Ou nós temos o fixo também, se precisar, né? Que é o 3017-1004. 3017-1004. Tô boa pra fazer rádio também, você tá vendo, né? Maravilha. Mas então vai lá. Nós temos a página no Facebook, nós temos página no Instagram também. Doutor Hérnia Campo Mourão, tá? Vai ser muito bem recebido pelas nossas secretárias. Se quiser ir lá conhecer o nosso espaço também, tomar um cafezinho, tem cafezinho o dia inteiro lá. Opa, é igual aqui. Então, todos os ouvintes, né? Até você também. Ótimo. Vai lá, né, conhecer a nossa clínica, que vocês vão ser muito bem recebidos. Ana, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço no o nosso café espaço da aqui. manhã, viu? Estamos sempre à disposição e é um assunto, você viu? Várias participações dos nossos ouvintes, o pessoal quer saber mesmo sobre a Se coluna, deixar, a gente fica aqui falando só de coluna. né? Muito obrigado e boa sexta-feira para você. Eu que agradeço.